Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do IA Hoje, o podcast onde nós chamamos as pessoas certas para falarem dos assuntos certos. Neste episódio, tem comigo o Teixeira Francisco, especialista em turismo, fundador da Portugal Green Travel e com um currículo que é algo invejável na área do turismo. Hugo, se pudesse se apresentar, agradecido, por favor. Claro. Pedro, olá, bom dia Pedro, bom dia a todos que me estão a ouvir, bem-vindos a este podcast, é extraordinário estar aqui. Primeiro de tudo, agradecer ao Pedro o amável convite. Nós também já temos tido a oportunidade de trabalhar em conjunto, uma vez que eu também escrevo para a plataforma da IA Hoje, enquanto especialista em turismo, e de facto é aquilo que eu sou. Eu rapidamente apresento, eu comecei a estudar turismo com 14 anos, é a minha paixão, tenho já 43, portanto metade da minha vida foi ou a estudar turismo, ou a trabalhar em turismo, ou a fazer turismo. O meu pai costumava dizer que não sabia a diferença. Eu costumava dizer, enquanto tu não souberes, é sinal que me estou a divertir, a coisa está a correr bem. À data de hoje, eu sou cofundador de um grupo chamado Grupo Portugal Green Travel. Começou por ser só uma empresa. Neste momento são três. Temos a DNA Travel and Events e também a Geonatur. Trabalhamos em várias áreas de negócio. Temos DMC, gestão estratégica de destino. Temos uma área de consultoria estratégica, gestão de ativos turísticos. O Castelo da Lousã, neste momento, é capaz de ser o mais badalado. Porquê? Porque lançámos uma solução de IA para fazer visitas guiadas, ou autoguiadas, neste caso, com recurso de inteligência artificial no Castelo da Lousã, que está já disponível. Portanto, se quiserem, basta pesquisarem Visite Castelo da Lousã, façam aqui já a publicidade. E vão ver o nosso Virtual Guide, que já está em andamento. Sou também professor, sou formador do Turismo Portugal. Portanto, acabo por trazer aqui uma parte mais dinâmica e mais operacional à parte da formação. Eu costumo dizer que sou um empresário que dá formação e não um formador que também tem empresas. Portanto, é um bocado por aí que eu me posiciono. A minha área core é turismo, muito também direcionado à parte do marketing e parte da estratégia. Tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, também enquanto formador do Turismo Portugal, na digitalização do setor do turismo, e é também um bocadinho por aí que tem entrado as soluções de IA, que neste momento são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento de qualquer negócio. E claro, o turismo não está posto de parte, e acredito que seja por aí que nós vamos começar a nossa conversa. Exatamente. E é exatamente pegando nesse mote das automatizações e da utilização da IA que já tens feito nos teus processos, que eu lanço aqui a primeira pergunta, que é, quando nós falamos de inteligência artificial nas agências de viagens, estamos a falar do quê, concretamente? Para além Bem, do é exemplo, assim, não é? Qual é boa. exemplos que possas dar aqui para a nossa audiência, que são gestores de pequenas e médias empresas, como tu? Boa, então é assim, o setor do turismo tem várias áreas de negócio, como tu sabes. As agências de viagens são uma delas, são aquelas que têm, se calhar, tido mais impacto e mais visibilidade neste momento. A parte do alojamento também tem sido também muito transformada com a inteligência artificial. A parte da animação turística menos, porque as empresas têm menos maturidade, mas também já existem aqui alguns processos. No caso em particular das agências de viagens, e também porque vai sair em breve também, eu não sei quando é que o podcast vai para o ar, mas eu já escrevi um artigo exatamente sobre o processo de transformação das agências de viagens com o IA, tanto na ótica da oferta, ou seja, transformação das próprias agências, como também na ótica da procura por parte dos clientes, que estão cada vez mais exigentes. Aquilo que eu tenho visto nas agências de viagens, isto, atenção, é um processo ainda muito embrionário, estamos ainda a descobrir, o ChatGPT veio mudar isto tudo e sai em novembro de 2022, a verdade é que parece que já foi há muito tempo, mas foi há pouco mais de 2 anos. E o turismo ainda está a descobrir e está a acordar para esta realidade. Neste momento, as agências de viagens estão a implementar processos internos, do ponto de vista de transformação de algum tipo de processo, a automatização de algumas respostas. No fundo, eu costumo dizer que, neste caso, estamos a fazer uma espécie de um co-pilot. É o copiloto das agências de viagens. Todas as marcas comerciais que estão no mercado. De facto, eu acho que a Microsoft, embora não tenha o melhor produto, tem de facto o melhor nome. E o Microsoft Copilot acho que é top, porque para as agências, o Copilot, neste momento, é a solução de IA que está a ajudar as agências neste processo transformativo. Alguns exemplos para tu veres. Uma agência de viagens pequena no centro do país vai começar a usar, vamos imaginar, o ChatGPT para redigir e-mails. A trabalhar, se calhar, algumas propostas de viagens ou até alguns posts nas redes sociais. Vai poupar tempo, vai melhorar a eficácia, vai trazer consistência à sua comunicação, que é interessante, principalmente como as agências muitas vezes têm 2 ou 3 funcionários, é o PPTO, o pau para toda a obra, o funcionário faz tudo, então a inteligência artificial vai trazer aqui alguma sistematização nestes processos. Outra pode ser, imaginem, uma agência de viagens que tem alguma especialização do ponto de vista cultural, que começa a usar o Canva para fazer algumas propostas. Aquilo que eu tenho visto é que toda a gente usa o Canva, versão gratuita, versão paga, agora tem integração de IA, já dá para fazer uma série de coisas, e vamos imaginar que estamos a criar itinerários. O que eu tenho visto é que a integração desta solução, que é relativamente barata, estamos a falar de investimentos pequenos, do ponto de vista mensal, traz muito mais qualidade na resposta, as propostas são enviadas muito mais rapidamente para os clientes, deixa de saber os PDFs anexos a e-mail e até vai um link, um URL que é partilhado, que depois inclusive conseguimos rastrear quantas vezes é que foi aberto, quantas vezes é que foi visualizado, o tempo de visualização também é um indicador importante. Portanto, estamos aqui a trabalhar, de um lado,
o produto que tem muito melhor aspecto e é melhor apresentado, mais rapidamente junto do cliente, mas também em métricas de análise que se não se consegue gerir, não se consegue medir, que acaba por também ser interessante e no final o cliente recebe um link ou recebe um PDF pequenino. Depois há outras ferramentas, como por exemplo o Google Gemini ou o Perplexity AI, que permitem, por exemplo, o Perplexity é excelente para pesquisar destinos, comparar preços e até criar propostas super informadas. Os clientes finais já estão a usar, mas as agências, do ponto de vista de estruturação do produto, também vão conseguir usar e se calhar conseguem trazer rapidez, profissionalismo e maior capacidade de resposta a estas propostas. Isto é o que eu tenho visto a acontecer neste preciso momento, ainda estamos, como eu costumo dizer, a entrar na porta da inteligência artificial. Nem mais. E a entrada dessa porta requer, antes de mais, como dizias, o treino dos recursos humanos, não é? No sentido de começarem a perceber como é que podem implementar, por exemplo, o ChatGPT ou outro tipo de LLM nos seus modelos. E isso, ou nos seus processos, quero dizer. Isso leva-nos aqui para uma questão que é relevante, porque são os receios. Não é? Todos nós temos receios. A comunicação social até costuma fazer esta pressão, a dar a entender que vamos perder todos os empregos e tudo mais. E é normal que as pessoas tenham algum receio. Portanto, qual é que é aqui o medo de perder o toque humano, de dependermos demasiado da tecnologia? Quais são os mitos que tens ouvido e como é que tens ajudado a desmistificá-los para, lá está, conseguir ter mais eficiência e, por sua vez, mais margens nos negócios, que é o que todos nós procuramos? Claro, olha, eu quando. Isto é uma pergunta recorrente, né? De formações, aulas, na rua, quando a malta nos encontra, faz-nos esta questão. Eu costumo acabar as minhas formações com uma citação de um senhor norte-americano, Albert Herbert, que em 1890, quer dizer, isto na altura do final da Revolução Industrial, antes de Ford ter lançado a linha de montagem para fazer o carro, que foi no início de 1900, dizia uma coisa extraordinária em relação à máquina a vapor. Okay? Portanto, vamos aqui, as grandes transformações da humanidade acabam sempre por trazer estas grandes questões. Que uma máquina pode substituir 50 trabalhadores comuns, mas uma máquina nunca vai substituir um trabalhador excepcional. Eu continuo a olhar para a inteligência artificial neste mesmo princípio. E 100 anos passados, uso esta mesma citação para ilustrar este momento a que estamos a passar agora. O que é que eu acho? Eu acho que nós conseguimos ser mais rápidos, conseguimos optimizar processos, mas a inteligência artificial não vai ser criativa, não vai ser empática. O que significa que a parte da relação humana continua a ser humana e eu acho que se vai manter exclusivamente connosco, mas vamos poder trazer aqui grandes capacidades de trabalho. Eu acho que do ponto de vista de produtividade, ainda agora a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou o gráfico da produtividade e diz que nós portugueses estamos entre os 4 países menos produtivos da Europa. É extremamente preocupante. O setor do turismo, ainda por cima, é um setor que gera grandes receitas, mas que tem uma distribuição média per capita de recursos humanos baixa. Portanto, as empresas têm, por exemplo, unidades de alojamento, 1,4 recursos humanos por cada unidade de alojamento registada entre empreendimentos turísticos e alojamentos locais. Se nós introduzirmos uma ferramenta que vai ajudar esse empresário a ser mais eficaz, a ter mais capacidade de resposta, a automatizar alguns processos, isto vai ser sempre positivo, não vai ser negativo. Há também outra questão que muitas vezes dizem, tu achas que o meu trabalho vai ser substituído por IA? Eu não acredito que vai haver grande substituição de trabalho por inteligência artificial, principalmente no setor do turismo. Nós trabalhamos maioritariamente em serviços, portanto, tudo muito com base na questão cultural, na questão da identidade e do bem receber dos portugueses. Portanto, eu honestamente não acredito que seja o caso. Pode eventualmente dar-se o caso, em alguns elementos da gestão, que nós não vamos ser substituídos pela IA, vamos ser substituídos por alguém que sabe usar a IA. Essa que é a parte interessante. Ou seja, nós neste momento estamos a introduzir ferramentas por um lado e estamos a ensinar as pessoas a usá-las. Há uma expressão interessante de um filósofo alemão, do Karl Popper, que diz que a fool with a tool is still a fool. Nós hoje em dia toma lá ferramentas, pim, 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 não ensinamos ninguém a usar nada. As pessoas ficam completamente perdidas, porque a implementação da tecnologia tem que fazer sentido para toda a gente. Então eu, nos nossos projetos de consultoria, uso este critério muito simples, que é, se a solução tecnológica vai ser introduzida é bom para os recursos humanos e é mau para o cliente, não introduzimos. Se a solução tecnológica é bom para o cliente e é mau para os recursos humanos, o cliente vai estar satisfeito, vamos ter a equipa a barrar e satisfeito. Também não introduzimos. Então temos que garantir que a solução que vai ser introduzida, qualquer que seja boa para o cliente e seja boa para a equipa. Assim, toda a gente vive feliz, automatizamos o processo e no final o cliente está mais satisfeito. Eu penso que é muito por aí que vai a implementação de qualquer solução tecnológica e a inteligência artificial não é exceção. Faz sentido, faz sentido. Então, e imaginando que do outro lado estão as pequenas e médias empresas, espalhadas pelo nosso país, e querem dar os primeiros passos nisto que é a inteligência artificial, por exemplo, do ponto de vista de uma agência, o que é que tu aconselharias como os primeiros passos para começar a integrar a IA? Por onde é que devemos começar até chegar aos grandes processos de automatização e de, no fundo, grande eficiência do negócio? A primeira coisa, se calhar, é fazer uma conta no ChatGPT se ainda não tiverem, ou no Google Gemini, que são as duas ferramentas que nós geralmente usamos. Aliás, eu costumo dizer que
Eu faço esta analogia do, malta, isto é uma droga leve, depois vou para a droga dura. Nós começamos com a versão gratuita. Se eu ganhasse comissão nas versões pagas do ChatGPT, se calhar tanto tu também, Pedro, se calhar já tínhamos ganho aqui algum dinheiro. Pronto, mas seja como for. Vamos usar a versão gratuita, o 4.0, testamos aquilo, começamos a implementar alguns processos, um bocadinho de prompt engineering, que é assim um palavrão, mas basicamente é nós saber qual é a pergunta que eu vou fazer para conseguir obter a resposta, que é também interessante, para depois percebermos o potencial. A experiência que eu tenho nas minhas formações é quando se implementa isto, e às vezes eu chego a salas inteiras em que a malta já ouviu falar e nunca usou, eu digo, ok, vamos instalar o ChatGPT, vamos fazer este exercício. Ao terceiro exercício o pessoal já está todo, isto é espetacular. Depois entra as limitações das versões gratuitas e a malta sente o desejo de investir, atenção, não é gastar, é de investir aqueles $20 por mês para ter a versão paga do GPT, que então aí já temos o 3.5, o 4, o 4.5, o O, o Mini, o O3, o O4, temos todos aqueles modelos que neste momento são novos, que estão disponíveis na versão paga do ChatGPT, que já permite ali um maior nível de especialização. Depois, outra coisa, também para trabalhar a parte do impacto visual, eu diria, se calhar, usar a ferramenta do Canva, o Canva AI, a versão paga, que também é muito interessante. E então aqui já temos duas pessoas que estão a trabalhar connosco. Temos o ChatGPT de um lado, a ajudar a analisar dados, a produzir informação. Temos o Canva, que nos vai ajudar também um bocadinho a trabalhar um design melhor. Nós, hoje em dia, não há justificação nenhuma para termos propostas feias, para trabalharmos mal a nossa comunicação digital, até a própria comunicação em redes sociais. Tem que ser bonita, tem que ser apelativa, ainda por mais nós trabalhamos no setor do turismo. Se queremos que as pessoas sonhem em viajar para um destino, temos que o conseguir vender e promover. Não vai ser com fotografias, nem com imagens feias, nem com textos mal escritos que o vamos conseguir. E depois, se calhar, usar algumas ferramentas de produtividade. Por exemplo, o Notion AI é uma excelente ferramenta de produtividade interna a nível de comunicação. Por exemplo, nós aqui na empresa usamos o Slack reduziu brutalmente o número de e-mails que nós enviamos intra-equipa, que também é interessante. Portanto, por um lado, melhoramos comunicação, por outro lado, melhoramos processos, por outro lado, melhoramos automatização. E eu acabei de vos dizer 3 ferramentas simples, que eu acho que toda a gente praticamente conhece, que vocês podem implementar no vosso dia-a-dia para começar a fazer a transformação hoje, através de inteligência artificial hoje. Pronto, aí está. Excelente, excelente. Hugo, estamos a chegar ao fim aqui do nosso episódio. Ainda há pouco falavas do teu artigo, que eu digo já, desde mais, que vai estar presente nos links deste episódio e podes, desse lado, clicar no botão e ler diretamente aquilo que o Hugo tem feito. Podes, inclusivamente, ir consultar o LinkedIn do Hugo e até um bocado mais além, olhar para as empresas e tudo o que o Hugo faz. Hugo, antes de nos despedirmos, alguma dica, algo que seja um repto que queiras deixar ao pessoal do turismo que está agora a começar a utilizar a inteligência artificial, ou já está, mas ainda não tem noção do grande potencial que ela tem? Bem, o que eu queria dizer é que, se calhar, a inteligência artificial não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples que vocês podem usar hoje. As ferramentas estão lá disponíveis, o ChatGPT é uma ferramenta, a IA não é uma ferramenta, a IA é como se fosse a internet, acaba por ser o umbrella que vai ligar isto tudo. Uma agência de viagens que integre estas ferramentas, que está a dizer, eu quero ser mais eficiente, eu quero também surpreender mais o meu cliente e ter capacidade de responder de uma forma mais rápida e mais profissional. A tecnologia também não é um elemento que seja frio. Fria é a experiência que está a ser cada vez mais despersonalizada. Nós podemos trazer a inteligência artificial para nos ajudar a dar calor a esta comunicação. E claro, se vocês estão a ver este podcast hoje e ainda não começaram, se calhar o pontapé de saída é dado hoje. Acreditem que vai fazer diferença na vossa estratégia, no vosso dia-a-dia, na maneira como é que vocês comunicam com o vosso cliente. E as agências de viagens em particular, hoje têm que ser cada vez menos simplesmente um agregador de serviços e a vender um pacote, e tem que ser cada vez mais um trabalho de curadoria do destino, em que nós, através de estações de IA, vamos conseguir conhecer melhor os destinos que estamos a vender e vamos conseguir falar de uma forma mais humana, mais personalizada e mais direta com os nossos clientes. Vai fazer toda a diferença no futuro. Compreendo e aceito, e estou totalmente de acordo, na verdade. E chegamos assim ao final deste episódio de como é que a IA pode ser utilizada no turismo, neste caso pelas agências de viagens. Quando nós tivemos o Hugo Teixeira Francisco, especialista em turismo e um turista nato também, digamos assim. Também, exatamente. Exatamente. Achámos aqui deste lado que era a pessoa certa para falar deste assunto do turismo, e aqui estamos sempre a trazer a melhor informação. Portanto, até um próximo episódio. Eu despeço-me e volto a fazer o repto e a dar a indicação para irem lá abaixo ler os links, porque o conteúdo não fica por aqui. Há muito mais para explorar. Muito obrigado, Hugo. Obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Um abraço a todos e até breve. Obrigado.